Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Na nossa análise de hoje, dia 28 de janeiro de 2026, a gente vai mergulhar em três histórias bem diferentes, que vieram de três documentos distintos. Pois é, temos um fato relevante que é quase uma aula de estratégia e depois dois relatórios gerenciais que são, assim, o dia e a noite, né? Exatamente. Um mostrando um fundo enfrentando uma tempestade e o outro um retrato de pura consistência. A nossa missão aqui é essa, ir além dos números. Extrair os aprendizados de cada um. Isso. E vamos começar com a história de sucesso que vem do fato relevante do Tellus Rio Bravo Renda Logística, o TRBL11. A notícia principal é sobre a conclusão de uma venda de ativos que, na verdade, já estava em andamento. Certo. O ponto central é que o fundo recebeu a última parcela da venda dos seus imóveis lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mas o que chama a atenção não é nem o recebimento em si, mas o timing, né? Exato. O timing, esse pagamento que caiu na conta do fundo no dia 26 de janeiro, estava programado para acontecer só lá no começo de julho de 2026. Então foi uma antecipação de quase 6 meses. E pelo que eu entendi, foi voluntária por parte do comprador, o que é sempre um bom sinal. Um ótimo sinal. Mas vamos para o que o cotista quer saber. Os números. Sim. E eles foram bem robustos. O valor recebido foi de quase 55 milhões de reais. 55 milhões. E o mais importante, esse valor gerou um ganho de capital de mais de 24 milhões. Uau! Traduzindo isso por cota, dá um impacto de R$ 3,12. É um valor extraordinário que entra direto no resultado do semestre. Ok, 13,12 de lucro não recorrente é um evento muito relevante. Mas se a gente olha o quadro completo, o lucro total da venda, com todas as parcelas, foi de mais de 105 milhões, né? Isso, o que deu R$ 13,94 por cota. Mas o ponto que eu queria explorar e que eu achei genial foi a estrutura do pagamento. Não foi uma venda parcelada simples. Você tocou no ponto nevrálgico da estratégia. A gestão não só vendeu por um bom preço, eles estruturaram o recebimento de uma forma muito inteligente. Como foi isso? O saldo devedor foi corrigido pelo CDI, acrescido de 2% ao ano. E aqui está o pulo do gato. Exato. Em vez de o dinheiro ficar assim, parado, esperando o prazo, a gestão transformou a venda a prazo num investimento de alta rentabilidade para o próprio fundo. Perfeito, foi uma jogada de mestre. Eles conseguiram o melhor dos dois mundos. Travaram um ganho financeiro em cima de um ganho imobiliário. Exatamente. Realizaram o lucro na venda do tijolo e, ao mesmo tempo, aplicaram o valor a receber a uma taxa excelente. É um nível de sofisticação que nem sempre a gente vê. Fica a lição, então. Olhar além do preço de venda e entender os detalhes do contrato. Com certeza. E essa antecipação agora só encerra o ciclo com chave de ouro, reforçando o caixa do TRBL11 para buscar novas oportunidades. Execução exemplar do começo ao fim. Agora, se o TRBL11 mostrou um roteiro onde tudo deu certo, o relatório do TG Ativo Real, o TGAR11, nos joga para o outro lado da moeda. E que outro lado, né? O que acontece quando a estratégia encontra ventos contrários e o mercado reage de forma brutal? E brutal não é exagero, né? De jeito nenhum. O relatório de dezembro de 2025, junto com as novas projeções, o tal do Guidance, caiu como uma bomba. A reação foi imediata. Qual foi o impacto? No pregão seguinte à divulgação, a cotação do fundo despencou quase 12%. É uma queda violentíssima para um único dia. 12% é o mercado precificando um futuro bem mais sombrio. Então vamos aos detalhes. O que exatamente provocou tanto pessimismo? Foi uma combinação de fatores, uma espécie de tempestade perfeita com 3 componentes principais. Certo, qual o primeiro? O primeiro, e talvez o de maior peso no curto prazo, foi o atraso na venda da participação do fundo na Viel. Que é a controladora da Cipasa. Isso. Era uma venda que ia gerar uma entrada de caixa extraordinária. O problema é que o comprador não cumpriu algumas condições e o negócio foi adiado. Entendi. Então uma receita que o mercado já dava como certa simplesmente evaporou do horizonte de curto prazo. Isso mexe com a previsão de dividendos? Totalmente. Aí vem o segundo componente, que foi mais operacional. A gestão admitiu
que ao longo de 2025, o ritmo de vendas de vários projetos ficou abaixo do planejado. Certo. Menos vendas, menos geração de caixa. Exato. O que pressiona ainda mais a distribuição de resultados. Ok, então temos um problema estratégico, que é a venda da View, e um operacional, que são as vendas fracas. E o terceiro? O terceiro é macroeconômico e parece até contraintuitivo. A inflação baixa. Como assim? Inflação baixa atrapalhou. Uma parte enorme do portfólio do TGR11, tanto nos projetos quanto no crédito, é indexada à inflação. Com o IPCA mais baixo, a correção monetária desses ativos diminui, o que reduz o resultado nominal do fundo. Ok, mas peraí. Usar a inflação baixa como justificativa não soa um pouco como uma desculpa da gestão para desviar o foco dos outros problemas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por um lado, a defesa da gestão é que a tese do fundo sempre foi essa: se beneficiar de inflação mais alta. Mudar isso no meio do caminho alteraria a proposta de valor. Entendo o argumento, mas um gestor não deveria ter um plano B para um cenário de inflação controlada? E é aí que entra a crítica, que é muito pertinente. Uma gestão de ponta talvez tivesse usado hedge ou diversificado mais os indexadores para mitigar esse risco. O que ficou claro é que o fundo estava muito posicionado para um único cenário. E quando o cenário mudou? O impacto foi direto e forte. E diante disso tudo, a gestão deu alguma perspectiva positiva? Sim, eles tentam acalmar os investidores com um argumento. Dizem que a maior parte do risco de execução já passou, que a maioria dos projetos já está com as obras prontas ou quase prontas. É uma aposta na virada do ciclo econômico, então. Exatamente. A tese é que, com os imóveis prontos, o fundo vai capturar a melhora do mercado assim que ela vier. É uma aposta de longo prazo. Enquanto isso, o relatório mencionou um dividend yield de quase 15% em 2025. Como isso é possível com tantos problemas? Isso é sustentável? Essa é outra questão crucial. Esse yield elevado veio de lucros passados. A grande dúvida do mercado e o motivo da queda de 12% é justamente essa: a sustentabilidade. A expectativa é que a distribuição seja ajustada para baixo. Ou seja, esse yield de 15% é uma foto do passado. Exato. E o mercado está olhando para o futuro, que é incerto. Ficou alerta. Um yield alto pode ser uma armadilha se os fundamentos estão se deteriorando. E se o TGAR11 é a história da volatilidade, nosso próximo fundo, o Fiagro SNAG11 da Suno Asset, parece vir de um universo paralelo. É um contraste absoluto. Ler o relatório desse NAG11 depois do TGAR11 é sair de um mar agitado e entrar num lago tranquilo. A mensagem é de estabilidade. E o que mais se destaca? O ponto principal que a gestão faz questão de reforçar é que 100% da carteira de crédito está inadimplente. Inadimplência zero. Isso fala por si só. Fala muito. Sugere um processo de seleção de crédito muito rigoroso. E como isso se refletiu nos rendimentos de dezembro? O fundo manteve a distribuição de 13 centavos por cota e eles continuaram ativos, mas de forma pontual. Fizeram uma nova aquisição, o CRAMA PEVA, de R$3.100.000. E a taxa desse novo CRA me chamou a atenção. IPCA mais 12,25% ao ano. É uma taxa excelente, né? Em um cenário de inflação controlada, um retorno real desses é gigantesco. Isso mostra que para quem tem equipe especializada, o agro ainda oferece prêmios muito atrativos. Mas o que eu acho mais fascinante não é nem a taxa. É o quê? A gestão do risco? Exatamente. Essa operação de 3,1 milhões, apesar da taxa excelente, representa só 0,5% do patrimônio do fundo. Ah, entendi. Veja a disciplina. Eles não se empolgam e concentram o capital ali. Pelo contrário, eles adicionam essa pequena peça de alto retorno a um portfólio já super diversificado. Se esse devedor tiver um problema, o impacto no todo é mínimo. É a diferença entre tentar um home run e jogar para vencer o campeonato ponto a ponto. Perfeito. E essa estratégia tem atraído muitos investidores. O fundo já passou de 120 mil cotistas, com um patrimônio de mais de 618 milhões. É a tese se provando na prática. Sim, oferecer rendimentos mensais, previsíveis, com uma volatilidade muito menor, como ficou claro na comparação que a gente fez. A performance histórica, acima de IPCA mais 7%, valida a abordagem. Excelente. Então, ao final do nosso mergulho de hoje, temos 3 fotografias muito nítidas. A do TRBL11, que ensina sobre estruturação,
a do TGAR11, um alerta sobre múltiplos riscos, e a do SNAG11, uma aula de disciplina e diversificação. 3 lições muito valiosas. Agradecemos pela audiência, deixa um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.